Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, a chamada está sendo gravada. Só preciso de um voluntário para a guerra. Nem pintinho o cabelo, Jesus. Vou orar então, pastor Lucas. Vamos lá. Pai querido, Pai santo, estamos aqui na tua santa presença, Senhor, e queremos que a tua presença aqui fique mais e mais forte, cada vez mais. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor Jesus está aqui com a gente, sentado juntos aqui, assistindo lá no laptop dele, ele também está conosco aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua santa presença aqui no nosso meio, que é o que faz toda a diferença, Pai. A tua presença que faz toda a diferença. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu peço, repreendemos todo mal, todo intento, tudo que venha contra, né? Tudo que o inimigo queira, todo tipo de atrapalho, Senhor, a gente repreende, cai por terra, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção aqui, em nome de Jesus, Senhor, na vida de cada um, né, dos teus filhos, pastor João, irmão Daniel, pastor Lucas, pastora Nilva, eu, e todos os irmãos, toda noiva, Senhor. Glória a Deus, essa noiva virgem está se guardando para o Senhor, Pai, em nome do Senhor, oh glória a Deus, em nome de Jesus. Assim a gente te louva e já te agradece, né, pedindo que realmente o Senhor possa usar agora a vida do teu filho, pastor Lucas, aí, e todos aqui que forem comentar, forem falar, que haja manifestação grandiosa do teu poder aqui no nosso meio, Pai. Assim a gente te louva e já te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Hoje a minha cachorrinha quer participar da aula aqui, tá do meu lado, tá apaixonada por mim, tadinha. Veio aqui do lado. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Então, eu tenho dois assuntos interessantes para falar. Eu vou começar com esse aí que já estava animado para falar, que é assim, a escravidão espiritual dessa guerra celestial, que foi esse plano de Satanás de corromper o céu, com uma proposta de comércio, né, esse desnível que existe entre as sociedades, gerou a escravidão material, ou seja, as riquezas que nós deveríamos ter, não temos, né? E por muito tempo a Igreja Católica, ela pregou um evangelho que você tem que ser pobre e miserável para poder entrar no reino do céu. E não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala é que os ricos não tenham de mais e os pobres não tenham de menos, né? É só isso. Porque rico e pobre é uma questão de escolha de vida ou de projeção de consciência para o que você deve executar dentro de uma sociedade, ou seja, a sociedade ela precisa do desnível porque ela tem uma estrutura. Nem todo mundo pode ser padeiro e nem todo mundo pode ser médico. Só por esse fato, a sociedade tem que ter uma estrutura. Então, algumas profissões são mais remuneradas por causa do risco e outras são menos remuneradas. Mas aí é uma questão de quê? De talento, de dom, de capacidade. Não é questão de capitalismo nem socialismo. E nós só temos duas vertentes no mundo, né? Já tentaram criar uma terceira vertente, mas acaba voltando ou na escravidão com o domínio global, que é o tipo socialismo, onde as regras são ditadas por um líder maior, ou o capitalismo famigerado, onde todo mundo é explorado. Até mesmo com o socialismo, eles precisam do capitalismo para manter a sociedade de consumo, senão o socialismo também afunda. Então, as duas coisas são necessárias. E esses grandes ditadores que estudaram essas situações sociais, né, eles sabem disso. Eles sabem que eles precisam das indústrias, da tecnologia, como o caso da China, como o caso da Rússia, né, que começou lá com Stalin, desde a Revolução Bolchevista lá. Então, eles sabem que eles precisam das indústrias e do poder para criar o poder militar, sustentar a tecnologia da força, que é as armas, e sustentar a escravidão do povo, que é o governo. Do que é governo? Governo é a capacidade de exercer força coercitiva. Você pode ter uma lista de leis e mandamentos e regras, se você não tem poder para força coercitiva, você não é um governo, né? Então, o que faz as pessoas ter medo é a força coercitiva, que é o medo da morte.
E esse medo da morte foi introduzido por Satanás. E essa sistemática de governo é um anjo caído que tem essa cultura, porque todo anjo é uma cultura. Todo anjo, a partir de uma certa categoria, né? Porque os anjos são categorias, né? É como o garçom, né? E tem o dono do restaurante. Então, o dono do restaurante escolhe o cardápio, o garçom serve. Então, no mundo espiritual, tem os anjos que servem, os outros que escolhem o cardápio. Então, existem potestades e poderes que executam, ou seja, que fazem valer a sua sistemática de vida. E nós vivemos dentro de uma sistemática cuja sistemática maior é a Matrix, que é todo o sistema do mundo, que a gente chama de mundo, o outro chamou de Matrix, enfim, a Matrix, o filme Matrix serviu até para acordar as pessoas, isso foi muito bom. O meu irmão que recomendou para mim esse filme, foi muito bom, me despertou. Aí depois dos 2 e 3, já piorou a ideia, por quê? Porque a própria Matrix percebe que está sendo descoberta, então eles querem economia, querem bilheteria, então tiraram o conteúdo da proposta original, porque até dentro da proposta do roteiro original da Matrix, tinha a Matrix dentro da Matrix. E agora, saiu essa semana um dispositivo que você encosta no cérebro aqui, ele vai entrar nas suas sinapses e fazer a projeção da internet dentro dos teus olhos, você não precisa mais do óculos 3D, né? Você instala um chip aqui, ó, gruda aqui no teu cérebro e ele começa a produzir sinapses para dentro dos teus olhos, a pessoa fica de olho instalado, acessando a internet, vendo filme, fazendo qualquer coisa, fica assim, que nem um zumbi. Isso vai destruir, os psicólogos já estão aí vendo que isso vai destruir a mentalidade humana e a liberdade, porque as IAs vão penetrar dentro do cérebro humano. Ou seja, toda essa sistemática de reino satânico, ela é como um fermento, ela só incha, isso tem que ser cortado. Né? Até pela própria dignidade de Deus, o Pai que criou o céu e a terra, que permitiu isso para poder nos ensinar a justiça e a verdade, tem que cortar esse mal, porque esse mal tende a crescer, ele não tem limite, né? E filho de Hipnos, o Deus do sono, exatamente. Todas essas nomenclaturas de mitologia, elas servem para trazer o conceito para a nova idade que nós estamos vivendo, que é um remake, né? As idades e as eras do mundo é um remake das coisas antigas, só com mais estrutura, com mais tecnologia, com mais poder, né? Com mais capacidade. Então, os poderes e potestades têm que ser derrubados, senão o universo está entregue à desgraça, ao caos terrível. Né? Se Jesus não voltar, acabou. Esquece, é melhor não ter existido, não ter nascido, é melhor se sumir do mapa, se deteriorar, se aniquilar, do que viver no mundo onde Satanás reina. Eu abdico da minha existência. Quem quiser pegar ela, se Satanás for reinar, eu abdico da minha existência. Então, essa é a situação. Deus, ele não faz nada por vaidade, ele faz por necessidade. Eu já falei que necessidade é aquilo que não pode ser de outra forma. Essa é a definição de necessidade. Então, como o mundo caminha para um caos, Jesus tem que vir. Entendeu? Senão ele é um Deus irresponsável. Ele sabe que eu estou falando isso, mas ele sabe que é verdade. Entendeu? É necessidade, tem que aparecer. Tem que aparecer o reino de Deus. Do contrário, está tudo entregue ao inimigo, quer dizer, o inimigo sai vitorioso nessa história, né? E não é isso que Deus quer. Bom, então, o que acontece? Nessa questão da energia, que é básico para a sobrevivência humana, que começou com o fogo, né, para se aquecer e cozinhar os alimentos, até a história do fogo tem uma coisa muito interessante, que o fogo original não era o fogo aceso pelos homens, mas sim aquele dado por Deus do céu através dos raios e das tempestades, que era aquilo que Deus usava para acender os sacrifícios do povo judeu. Os essênios, eu vou começar a falar sobre o fogo para poder chegar no álcool, na gasolina e assim por diante. O que aconteceu? Os essênios, eles cozinhavam os seus alimentos ao calor do sol no deserto. Eles não tinham. É tipo um aquecedor solar que eles tinham, né? E eles diziam que os alimentos eram mais nutritivos, davam mais força, e que esse alimento queimado, cozido em panela, ele era um alimento de carne morta. Né? E eles procuravam não comer carne, tinha toda uma outra filosofia de vida. Bom, o que acontece? Esse fogo tem a lenda do Teseu, ou Perseu, não me lembro, que ele foi que deu fogo aos homens. Então o fogo, entre aspas, libertou o homem, né?
Mas isso é a lenda, né? A maneira como reconstruir a história é meio complicado. Mas então, de certa forma, essa faca teve dois gumes, né? Porque qualquer entrega de tecnologia angelical para nós acabou virando uma escravidão, porque o próprio ser que entregou subsidiou ela para subverter nós humanos. Então, eu estava lendo hoje, passei até para um colega a metalurgista, como que era a metalurgia dos pré-colombianos. A alta tecnologia dos pré-colombianos era tão elevada quanto a alta tecnologia, metalurgia, né, das indústrias atuais. Como é que eles conseguiam isso há 1000 anos atrás? Então, aí eles defendem que era a sociedade evoluída e tal, mas a evolução não existe, gente. Evolução, toda vez que você, por exemplo, tem alteração de qualquer coisa na natureza, é um anjo que passou a mudar a história ali. Trouxe alguma mudança na natureza, porque é ação de anjo. Saltos evolutivos, coloque isso na cabeça. Saltos evolutivos são ação de anjo. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou usar a pastora Nilva como exemplo. Ela tem esse problema de doença autoimune. De repente, o DNA dela desenvolve uma outra forma de combater essa doença autoimune. Então, ela fez um salto evolutivo. Não fez um salto evolutivo. Um anjo veio aqui e mudou a estrutura do DNA dela, agora ela se cura. Entende? E foi assim os saltos da humanidade, né? E teve saltos que foram provocados por Deus, isso. Saltos que foram provocados por Deus, pelo amor de Deus, né? Na batalha espiritual, e saltos provocados pelo inimigo para criar situações de escravidão. Então, a sociedade organizada, ela começou com Caim, que é o sistema do mundo. Não começou com o Sete, né? O povo adâmico tinha duas visões de mundo, né? Duas visões de mundo. Isso está lá em Gênesis. Começaram a invocar o Senhor, os 7. E Adão fundou a primeira cidade, chamada Enoque, em homenagem ao seu filho. Então, são esses dois sistemas que ainda vigoram no mundo. Aí veio o dilúvio. O que aconteceu? O Caim, ele se associou aos anjos caídos, e os anjos caídos tinham interesse de criar um reino. Então, eles tinham o governo, a economia, né, a forma escravizatória, civilizatória, e para poder gerar a sociedade. Mas essa sociedade sempre teria repetição. Por quê? Porque quando o homem começasse a perceber coisas, teria que destruir e reconstruir. Destruir e reconstruir. E isso é a rotatividade, ou a repetição, né? Que é a chamada roda de Sansara, né? Que aí vai até os níveis espirituais. Satanás queria criar a reencarnação para isso, para poder não precisar de cruz, e você está sempre aqui, servindo ele, tendo ele como Deus. Então, tudo isso faz parte do plano maligno. O projeto maligno, ele começa desde a economia, né, desde o convívio até o mundo espiritual, onde você não tem como. Aí, o que acontece? Você vivendo na Matrix, você justifica ela, porque você não conhece camadas espirituais. Você não sabe como lutar com seres espirituais que manipulam os acontecimentos. Então, você acaba se justificando. Novo em grego, isso. Então, aí o que acontece? Bom, pera só um pouquinho, irmão Daniel, senão eu mudo aqui o assunto, eu estou seguindo a sequência do Espírito Santo, tá? O que Deus está me dando aqui, senão eu vou ter que comentar o que você... Segura um pouco a bola aí, tá? Isso, tá. Segura um pouco a bola. Depois, na hora do comentário, você segura essas bolas aí, você complementa. Senão eu perco a linha aqui do raciocínio. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: nós estamos a ponto de toda a estrutura da sociedade ser mudada. Então, já estou colocando no final da conversa para poder eu não me perder. A ponto de toda a estrutura da sociedade ser mudada, esse sistema de riquezas que tem hoje, que é escravizatório, que se quebrado. Então, o que nós temos na sociedade? Duas forças que foram criadas pelo próprio inimigo para parecer que estão lutando pelo bem dos homens, que é a esquerda e a direita, socialismo, capitalismo e assim por diante. Mas voltando lá na história das sociedades primitivas. Então, essas cidades se organizaram, né, e os deuses, que eram os anjos caídos, criaram toda a sistemática para ela funcionar.
e eles continuariam como os deuses e como os regedores do mundo, né? Até chegar às famílias que hoje são os Illuminati, ou seja, isso veio por descendência. Por quê? Porque na batalha espiritual, eles foram perdendo a hegemonia, né? E foram perdendo também a capacidade de estar presente na Terra. Certo? Então, eles precisavam encontrar substitutos, descendentes e tal, né? Com o evento do dilúvio, que foi uma bênção, né? Todo mundo acha que Deus está virado, mas Deus estava nos livrando de um grande e maior mal que estava por vir. Então, com a bênção do dilúvio, quebrou toda aquela estrutura, mas eles se reorganizam, né? Com a invasão da Terra Prometida, né, já houve outra quebra de estrutura, uma segunda quebra, né, porque para poder chegar até a Terra Prometida, precisava destruir esses remanescentes nefilins que estavam espalhados pelo mundo, inclusive na América. Tá? Se você traçar uma história bíblica, você vai perceber que existe uma vaga de uma história paralela aqui nas Américas. E eu fiz isso no meu painel, que eu tenho um painel aqui, depois um dia eu mostro para vocês, da história bíblica. Então, esse mundo nefilínico estava disseminado. Então, precisava do Messias, do Salvador, né? Da presença de Jesus. Então, Jesus também veio por necessidade, ou seja, não podia não vir, né? Aí tem o Karl Barth, lá, uns teólogos que dizem, Jesus morreu lá antes da fundação do mundo, ele não precisava ter morrido na cruz. Em tese, tá? Em tese. Aí crucificaram o Karl Barth aí, porque o povo aceita que o sacrifício de Jesus tinha que ser verdadeiro e tal, eu também aceito, mas eu não preciso crucificar ninguém por causa disso. Então, o que acontece? Jesus morreu antes da fundação do mundo, e isso já estava no propósito de Deus, mas, de fato, ele tinha que aparecer aqui. Não nós estávamos perdidos. Porque isso é uma questão de camada, né? Sempre as camadas elas têm que colapsar nesse mundo. Tudo que Deus diz e faz tem que cair aqui nesse terra, senão fica só na teoria. Porque são dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos fatos, né? Você não concretiza uma ideia, não virou fato. Então, tá certo? Esse aqui é o concreto, é onde as coisas têm que realmente acontecer. Bom, então voltando aqui na minha linha de pensamento, o pessoal, o Daniel, que segura um pouco a bola dele aí, para ele comentar no final e acrescentar, poder seguir a sequência. Bom, então o que acontece? Todas as revoluções e as ideias, elas estão contidas dentro de um sistema para enganar as pessoas com um sentimento libertário falso. Certo? Todas as revoluções, até hoje, até o Império Romano, eles tinham uma proposta de libertação também, mas com domínio deles. Eles tinham que ser os protagonistas. Os gregos também, não é? Os sumérios, todas as civilizações têm. Por quê? Porque de trás das cortinas das marionetes está Satanás e os anjos caídos. Então não dá para acreditar em um sistema libertário do mundo pelo mundo. Tem que ser de fora da Matrix. Isso é só o reino de Deus que pode fazer isso. É só Jesus e seus anjos. Não tem como outro fazer. Se fizer, é mentiroso, porque vai cair de volta no mesmo enlace. Então, eu estava falando de como a economia hoje, ela é comandada ainda por esses poderes, né, que Deus vai destituir. E a necessidade dessa troca de riquezas, certo? É necessário. É necessário ou nós vamos ser suflagrados, totalmente. Entendeu? A questão de ou Deus faz ou Deus nos abandona. E o Trump está fazendo um remanejo, mas de uma forma justa. Ele não está. Só que a narrativa da sociedade, que é a mídia comprada, coloca como injusta, que ele está a ponto de criar a Terceira Guerra Mundial e tal. E não é. Por quê? Porque as pessoas não abrem mão do queijo, né, meu filho? É só por isso. E ele está fazendo uma coisa justa em termos de... ele está usando de estratégia para taxar as coisas para poder quebrar esse esquema. Porque a China não tem medo de perder, porque ela tem o maior exército do mundo e as maiores tecnologias de guerra agora, junto com a Rússia. Então, ela tá querendo dobrar a aposta contra os Estados Unidos. E o mundo árabe está esperando essa briga há muito tempo. Por quê? Porque o anticristo vem de lá, meu amigo. Se quebrar o Ocidente com esses dragões
né, paralelos, o dragão preto sobe, tranquilo, porque nós aqui nos matamos com o dragão vermelho e com o dragão russo. Se é que vocês estão entendendo a minha linguagem. Se não entender, por favor, levante a mão e façam perguntas. Bom, então, voltando aqui. Quando chegou na era da eletricidade, porque a Revolução Industrial foi forçada, as pessoas tinham suas casas incendiadas, suas propriedades incendiadas, para sair do campo e morar na cidade, para poder fazer parte das indústrias. Não é? E as mulheres até começaram a trabalhar como escravas, por isso que teve uma época que lá nos Estados Unidos, que é o Dia da Mulher, foi o dia que incendiaram uma fábrica com mulheres lá dentro, porque elas estavam protestando contra as horas de trabalho. Bom, isso tudo entrou para a história socialista, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Chegou uma época que foi necessário ter energia elétrica, por causa das descobertas científicas. E essa energia elétrica, ela poderia ser totalmente gratuita e totalmente, o pastor Jones, o pastor Aníbal, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento conseguiria criar sua própria pilha, entre aspas, sua própria bateria e sua própria lâmpada, igual um vagalumezinho. Então, ninguém precisava dever para o sistema uma rede elétrica. Né? Por que é a base do sistema? Alimentação, moradia e energia. Para cozinhar alimentos, para aquecer. Então, o homem sabe fazer sua casa, tem material disponível no solo, né? Na sua vizinhança, madeira, certo? Sabe construir sua casa. Tem frutas e alimentos saudáveis, contando com a natureza não poluída. Pronto, ele teria moradia, saúde, sobrevivência, alimento. Faltava energia, é o outro pilar, né? E a organização social, que seria o equilíbrio econômico para que as pessoas vivessem, porque ninguém pode produzir tudo, uma pessoa só não pode produzir tudo, então o irmão Daniel produz arroz, eu produzo feijão, eu compro o arroz dele e vendo o feijão para ele. Então seria esse o equilíbrio que a gente teria, se nós estivéssemos vivendo numa sociedade organizada e justa, mas com os recursos presentes, não com os recursos aglutinados, com um poder único, centralizado, manipulando todo mundo e fazendo todo mundo ficar subvertido à necessidade dessa sociedade estruturada, que é o caos que a gente vive hoje, que só vai trocando de conversa. É a história do vigarista, né? Ele muda o discurso, a serpente só troca de pele, mas sempre está escravizando e sempre está manipulando. E aí, quando chegou a questão da eletricidade, né, foi escondido as patentes, ou escondido ou perdido, eu não sei como é que ficou isso, que mostram que cada um de nós poderíamos fazer uso das leis do eletromagnetismo e gerar nossa própria energia. Porque saímos do fogo, né, da lareira e do fogão a lenha, então tinha que ter a luz elétrica, ou fogão elétrico, né, ou fogão a gás, no caso, para esquentar os alimentos, mas enfim, nós teríamos que ter uma outra forma de energia, iluminação, que é o que nós precisamos, né, porque o símbolo da lâmpada é como o do fogo, né, então é como o do fogo, por isso que eu comecei com a história do fogo. Aí eu fui pesquisar sobre a Guerra das Correntes, houve uma verdadeira estratégia espiritual e diabólica para esconder isso do povo e gerar as redes de energia elétrica do mundo, né, é tanto que aqui no Brasil, a primeira rede de energia elétrica veio da Inglaterra, que chamava Light, que foi a que primeiro iluminou o Rio de Janeiro, né, e depois passou para o Brasil inteiro. Depois houve as questões de mudanças políticas e aí geraram-se essas companhias de energia, Copel, CPFL em São Paulo e Cepisa no Piauí e assim por diante. Mas tudo isso já dentro da sistemática de um governo controlador, né? E dentro de uma tecnologia que era para manter o povo escravo, porque a tecnologia da indução eletromagnética, que foi descoberta pelo Maxwell, que também era um cristão, ficou pelo controle, mas as outras tecnologias, que seriam as que ele nos libertaria, ficaram escondidas, tá? Ficaram escondidas, essas patentes foram recolhidas, só colocar. É a mesma coisa do motor a água. As pessoas, agora eu entro na história do motor, não sei se vocês estão percebendo a sequência. Motor a água é o seguinte, ele é possível.
Só que todas as pessoas que inventaram motor a água em Minas Gerais, no Piauí, em São Paulo, todas elas somem. E elas são tolas, por quê? Porque não percebe que elas não vão libertar o mundo, que elas não vão criar uma indústria que facilita, não, meu amigo, porque quem está de trás da indústria petrolífera é o dragão negro. Ele vai matar qualquer um que queira tirar o poder dele. Então, o que eles estão fazendo? Todo mundo já descobriu como é que funciona o motor a combustão. Todo mundo quer dizer assim, entre aspas, né? É uma hipérbole que eu estou falando, né? Senão todo mundo pensa que até a minha filha sabe o que é um motor a combustão. Não é isso. De tanto se usar, de tanto mexer a mecânica, as pessoas vão percebendo como funciona e como pode ser modificado. Então, o que precisa? É um combustível explosivo. E aí passou-se para o álcool, aqui no Brasil, depois para o gás de cozinha, que é o gás. E eles colocam o GLP, gás, e é o mesmo gás de cozinha, né? Só muda a sigla, é o butano, meu Deus do céu. Aí tem gente que põe um botijão de gás na traseira do seu carro e sai andando. Quando a polícia para, pega e prende o carro. Porque diz que é explosivo. Mas o GLP que ele pega no posto de gasolina não é explosivo. Entendeu? Aí eles dizem que o hidrogênio é explosivo, mas a célula feita pela Toyota não é explosiva. Então é só um segredinho que tem ali, entendeu? Por quê? E aí, os tigres asiáticos lá, com a Toyota e outros, estão indo por um outro caminho. Outros estão indo para o caminho do carro elétrico. Né? Então essa economia está tentando mudar. Por quê? Por causa da hegemonia do petróleo, que eles ditam as regras e fazem sumir qualquer tecnologia alternativa. Então, para a pressão na panela não ficar tão alta, eles dão aquela aliviada. Então, eles soltam essas tecnologias alternativas de geração de carro elétrico e tal, mas tudo dentro do controle do mercado. O mercado é super controlado. Ninguém entra, ninguém sai se não estiver fazendo o jogo deles. É tipo uma mamassa só na araria, para IA não pegar. Entendeu? Então, esse é o sistema do mundo. E Jesus está voltando também para quebrar esse sistema do mundo, porque senão as pessoas não vão ter que comer, ter o que vestir, né? E agora até a tecnologia, ela já ultrapassou aquele limite do conforto, né? Porque quando a gente estuda engenharia, a gente tem a definição de tecnologia como sendo aquela ciência que torna, aquela parte do conhecimento que torna aplicável a ciência para o conforto humano. Essa é a definição de tecnologia. E não é mais para o conforto humano, meu irmão. Agora é para a escravidão humana, isso já saiu. Então, toda a sociedade ela chega no limite, depois ela se corrompe, e aí vem a destruição, a autodestruição, a escravidão e assim por diante, porque vem o juízo de Deus também, né? Várias sociedades, elas nasceram, cresceram e morreram. Até o Billy Graham tem uma pregação, não sei, tem uns vídeos antigos do Billy Graham mostrando todas as sociedades grega, romana, suméria, tudo que chega no ápice, e a nossa está chegando no ápice. E pelo livro de Daniel, a nossa sociedade é a pior de todas, porque ela vai gerar um monstro incalculável, né, que Daniel não conseguiu descrever, né, está lá nas cartas de Daniel. Então é o fim. É o fim porque entra em choque com a criação, com a própria criação de Deus e a coroa da criação, que é o homem, né, que é onde Deus manifesta a sua imagem e semelhança. Então essa guerra celestial tem esse aspecto também. Não é só o religioso, o profético, o espiritual, a batalha do jejum, da oração, não. Tem o lado técnico, científico e o lado social. Então, para minha fala, eu acho que isso está suficiente. Eu espero perguntas ou comentários. Agora estão livres para fazer os acréscimos e os comentários que precisar. Depois eu falo da outra parte. Pode falar. Não sei se todo mundo acompanhou, eu fiz um apanhado muito grande aí de tudo. Toda a história humana. Amém. Não, o que destacou aqui foi o seguinte, né? Para mim, a questão, o senhor falou dessa guerra comercial, né? Que está acontecendo agora, né? Agora está uma guerra comercial, né? Realmente, a China aí vai, né? Parece que mesmo quer enfrentar os Estados Unidos. E até eu estava vendo o Brandon, né? O Brandon disse que ele tinha visto isso, acho que um ano atrás já, parece. Uma coisa assim.
E daí muitos outros países se juntando com a China para competir com os Estados Unidos. Então vai ficar essa guerra comercial. Aí o que acontece? Pode aí escalar mesmo para uma guerra, né? Porque eles não querem perder o poder. O poder econômico das famílias ricas, eles só deslocam de lugares, de países, e mudam de estratégia para se manterem. Então, seja a China, seja a Europa, seja o que for, eles querem aliados para se manter. Aí vai detonar com quem queira ser contra eles. É o Estado dos mesmos. O Estado dos mesmos. Que todo mundo não entende, que no final de contas a guerra é para manter o Estado dos mesmos. Pode falar. Sim. E eu vejo que o Trump ele está indo contra mesmo o globalismo mesmo, essa questão das elites aí, ele está indo contra eles mesmo, com certeza. Ele teve uma sacada, dá para entender qual foi a sacada que o Trump teve depois que ele levou aquele tiro. É o seguinte, ele percebeu que todo o esquerdismo no mundo deslocou muito dinheiro para criar essa revolução esquerdista, inclusive aqui no Brasil, e ele descobriu isso. E ele percebeu que os valores cristãos morais estavam dissolvendo tudo. Por quê? Porque nós íamos entrar naquele objetivo que a Escola de Frankfurt lançou em 1960, que logo depois teve a Revolução Cultural e gerou a Nova Era. A Nova Era foi programada pela Escola de Frankfurt, com esses místicos, esse povo de ET, de sexo, droga também, liberação de sexo e droga, foi tudo planejado. Woodstock foi planejado, foram planejados nos salões pelos grandes filósofos lá em Frankfurt. O que eles querem? O que eles querem? Vou falar rasgado e aberto. Eles querem que todo mundo perca qualquer vínculo de valor moral. Qualquer. Qualquer é qualquer. Ou seja, a permissividade sexual total, a permissividade de qualquer tipo, total. Liberação total. Isso para produzir o quê? No inconsciente coletivo, vai ser como liberdade. Mas no mundo espiritual vai ser escravidão por demônio, porque os demônios vão ser alimentados disso. Então, é uma sociedade, a gente chama satânica, mas outros chamam de luciferiana, mas Lúcifer é a luz do anjo caído, mas ela também é estrela da manhã, então tem duas estrelas da manhã que você tem que saber com quem você está falando. Então, essa sociedade, ela foi premeditada nas cartas de Albert Pike. Se você ler as cartas de Albert Pike lá para a maçonaria, ixi, agora já estou entrando no assunto, vai se cortar esse vídeo. Tá lá, a sociedade ela tem que ser luciferizada, satanizada. Isso vai vir como? Com a permissividade total. E o anticristo vai trazer a permissividade sexual total. Vai trazer essa bandalheira toda para poder a carne ser a energia dele. O reino da carne. Entende? Separação total de Deus, reino da carne. É um absurdo. Saber que um homem que estuda numa faculdade chega a ter essas ideias, né? Porque eles acham que... Por outro lado, o que as religiões fizeram? A ultra dogmatização e controle. É a teoria da mola que eu falo. Se aperta de um lado, ela vai estourar muito do outro, porque não achou o ponto de equilíbrio. Então, a rigidez moral foi contrabalançada, vamos dizer assim, por essa liberdade total. Então, eles acharam brecha para esse discurso, por causa dessa hiperrigidez moral. Porque o homem não encontrou a síntese da consciência no conhecimento bíblico. O homem estuda a Bíblia não atinge o nível da consciência de Jesus. Né? E essa é graça e poder do Espírito Santo, mas você tem que pedir para ele dar para você. E quando você pede e alcança, os religiosos começam a te perseguir. Porque os religiosos cooperam com essa sistemática da sociedade. Com esses arquétipos malignos do medo. Não que eu não estou falando que não tem juízo final, e eu não estou falando que não tem inferno, não é isso. É você fazer tudo pelo medo e ser controlado. Seja a tua alma, seja o teu sentimento, seja a tua forma de pensar, de viver. Então não é
pela consciência de Jesus. Né? Aí vem a perfeição, que é outra distorção do inimigo, que é impossível. Aí você pressiona a bola, cai do outro lado. Então, é uma análise assim que essas palavras que eu estou falando, elas são pinceladas que tem que detalhar conteúdo por conteúdo, por conteúdo, por conteúdo. Vira outro curso. Vira outro curso. Eu só espero que vocês tenham alcançado pelo menos um lumen da consciência do que eu estou tendo aqui para passar para vocês, numa estrutura maior de história e de mundo espiritual. Se vocês alcançarem o que eu estou percebendo aqui, vocês vão entender o sentido dessa aula. Pode comentar, pastor Jones. Qualquer outro aí. Não, e eles ficam glamorizando muito essa luz de Lúcifer, né? Mas não passa da... Porque a espiritualidade é mercadoria que todo mundo compra. O que são as mercadorias que o mundo compra? Sexo, além de comida, roupa e moda, né? E casa para morar e ostentação, eles compram sexo e espiritualidade. Então, dentro da espiritualidade, é aí que eu vou entrar no segundo assunto, se vende essa mercadoria, é o comércio de Satanás, né? Que não tem nada de sábio. Eu nem sei se Satanás chega a ser inteligente, ele é articuloso. Porque inteligência, para mim, é uma palavra mais refinada de consciência, né? É alguém que pensa em alguém e nos outros, né? Inteligência, para mim, toca o amor, toca a sabedoria, né? Dizer que o diabo é inteligente, a mim é asqueroso. Mas não passa da depravação total mesmo, pastor. Né? Mas a depravação total, pastor Jones, ela vem, do lado tem o medo do pecado, o medo do inferno, que é a lei. E do outro lado falta a consciência de saber qual é o teu limite de liberdade. Então, Satanás joga de um lado para o outro. Então, ele quer, por exemplo, quando ele vê um escândalo, ele faz todo mundo virar moralista no outro dia. Quando a igreja tende a ser muito moralista, ele quer um escândalo para quebrar. Então, aí fica essa balança, esse jogo espiritualista aí. E aí, esses caras que já não estão dentro desse sistema, caem no outro, que é também maligno. Que é achar que a espiritualidade é conquistada assim com a libertação. Não precisa de Jesus, é só a libertação, gente, vamos tirar roupa, vamos fazer sexo, é só isso que eles pensam. Eles não pensam na cruz de Cristo, na morte da carne, não tem pecado, não tem fruto do bem e do mal, não tem Satanás, não tem nada, é só rasgar a Bíblia, é só rasgar tudo e cair na gandaia. É isso. No fundo é isso. Aí vem essas coisinhas de extraterrestre, para poder dar aquele, né, aquele glacê no bolo, né, para o bolo na massa não ficar tão crua, né, tão seca. Aí vem que os seres evoluídos não têm essas limitações e tal, né, e a sociedade pode se libertar para um outro nível. Aí é papo furado, papo de anjo caído. O problema dos anjos caídos é que eles prometem uma coisa que eles mesmos não têm para dar. Eles têm nele, mas como perversão. Que o céu escute isso, né? É o que dá para ver. Você fica estudando a Bíblia, lendo a Bíblia o dia inteiro e analisando tudo que você vê no mundo, a conclusão que chega é essa, gente. Essa é a minha conclusão, essa é a minha análise feita pela graça e poder de Deus, o Espírito Santo. Você entende? É uma potestade que ela tem um poder. Ela tem um poder de fato, porque eles habitam numa dimensão celestial que a gente não tem acesso. Manipula pensamentos, ideias, sentimentos. É a base do computador, é isso. Né? Não é o programa, o hardware, o software, as instalações, é o que tem o homem. O homem está se descobrindo como ele funciona, e as potestades e os demônios já sabem como o homem funciona há milhares de anos, e por isso injeta coisa. Só que agora que nós estamos assim, opa, pera um pouco, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Né? Que a palavra de Deus foi semeando. Então a humanidade ela está saindo da idade da infância para a idade da adolescência, para chegar logo na fase adulta, né? Que eu acho que a humanidade vai chegar na fase adulta no milênio. Nós estamos na adolescência, é a era do despertar,
É a era de falar, opera um pouco, quem me ensinou isso aqui? Isso é certo ou errado? Isso é valor fundamental ou é relativo? É isso que nós estamos agora. Quem tem consciência do evangelho para perceber isso, está percebendo. Quem não tem, está se enrolando com outras coisas, com outros temas. Porque não falta tema, né? Temas e temas e temas para distrair. Tirar você do foco. O ego é um tema, o poder econômico é outro tema, o sucesso na sociedade é outro tema. Tudo tema maligno para tirar você do foco e manter você aceitando as regras de um jogo hipersensível e perverso. Sensível que eu quero dizer que você nem se toca, hiper sutil, vamos falar assim, melhor. Tá bom? Vamos lá, vamos ver os feedback aí para ver se vocês entenderam tudo que eu falei. Começa a falar o irmão Daniel, porque o pastor Jones já teve a vez, fica para a segunda. Fala, irmão Daniel, mas não é se prolonga muito, que nessa aula você vai até 9h30. Ora, boa noite, paz de Cristo. Amém. Vou estar então aqui a bola. O pastor Lucas estava a falar do Matrix, né? Estava só a dizer que o Morfeu tem muito significado, que é uma personagem da mitologia que entrava nos sonhos das pessoas, assumia a forma que queria e entrava nos sonhos das pessoas, ou seja, isso no Matrix tem muito significado. Aliás, até a palavra Morfeus deu origem à palavra morfologia, à palavra metamorfose também, nós sabemos que é metamorfose, é transformação, não é? E até à palavra morfina, até a morfina, que é muito usada para aliviar as dores e para induzir ao sono, vem também do Morfeus. Então, pronto, é claro que isto, se uma pessoa começar a falar aqui dos significados do Matrix, isto virava aqui horas e horas de conversa, mas pronto. O que eu gostava de dizer era o seguinte: vocês sabem que eu gosto muito de esmifrar as palavras. Vocês alguma vez esmifraram a palavra money, que eles chamam de dinheiro, não é? O nosso dinheiro, a palavra em português vem de denário, que significava moeda de prata que valia 10 asses. Ou seja, em português vem do latim, vem de denário, mas em inglês é money. Se nós dividirmos a palavra money, ficamos com mono, que é um, e eye, que é olho, ou seja, um olho. Mono, eye. Eu até vou escrever depois ali no chat para verem. Portanto, não pode ser uma coincidência que eles usem a pirâmide com o olho tudo vê sempre, e o próprio nome do dinheiro. Mono, eye. Eu vou escrever depois para vocês verem. Obrigado por me ouvirem. Fale, pastor Jones. Amém. É interessante essas análises aí do irmão Daniel, das palavras, é interessante isso, né? E tem sentido, faz sentido mesmo, né? Mas o que eu ia dizer, né, pastor Lucas, é ontem, quando estava no finalzinho da reunião, estava eu e a irmã Márcia e o irmão Daniel. E o Espírito Santo destacou algo no meu coração, né? Que do mesmo jeito que tudo foi criado ali, por mãos, essa Matrix foi criada por anjos caídos, pelas forças das trevas, de Satanás, de Lúcifer. Do mesmo jeito, isso vai ser desfeito não por mãos humanas, pelas mãos de Deus. Glória a Deus, isso foi destacado para mim ontem, né? Só para dizer esse testemunho aí. Então, agora vamos para a segunda parte. Eu só queria ouvir mais comentários, que é a segunda parte, que é a questão da realimentação da visão mitológica, né? Ou seja, os novos mitos, eles vão surgir para encobrir as descobertas que nós estamos fazendo dos velhos. Essa reconfiguração de mitos aí. Chegada de extraterrestre é porque é o seguinte: dogmas católicos não vão valer mais, a estrutura evangélica da reforma não vai valer mais, né? E a cruz de Cristo vai ser questionada. Então, o que vai aparecer? Uma nova religião. E para aparecer a nova religião, os velhos protagonistas têm que assumir novos papéis, inclusive Jesus, na perspectiva deles, claro. Então, todos os deuses antigos, eles têm que ser revistos, revisados, analisados, comparados.
para as pessoas sentirem que aquilo, poxa, estamos evoluindo, né? Beleza, agora eu sei que o Brahma é o mesmo Deus do Islã, que é o mesmo Alá, e assim por diante. Eu vou comparando as religiões, eu vou vendo os deuses. Uhum. Então, aí você começa a pensar, poxa, mas quanta sacanagem que houve nessa história dos deuses aí, né? Claro, anjos caídos. Aí você tende a colocar o próprio Deus de Israel no meio da história como sendo um desses participantes dessa estrutura de deuses que o mundo está submetido. Agora, você sabe que existe o mal, você não pode negar o mal. Se alguém negar o mal, ele é estúpido. Eu tenho um amigo meu que parecia responder uma coisa meio estúpida para mim, eu não quis discutir, porque eu não gosto de ofender ninguém, são os meus amigos, não acredito nas coisas que eu, mas eu acho estúpida essa ideia, né? Porque a ideia de bem e mal, ela é relativa, não. Era um pouco. Bem e mal não é uma ideia relativa. Matar uma criança é mal em qualquer lugar, meu filho. Se você disser que isso é normal, é você que está doente. Então, que nem pegar uma criança, como eu já vi em fotos, cortar ela em pedaços para oferecer em sacrifício a um demônio, o cara é louco ou é imbecil. Imbecil quer dizer que está com um nível abaixo da inteligência. Então, tem coisas que são insuportáveis, não adianta você relativizar com teoria sociológica, com teoria psicológica, não, é nível demônio. Você tem que falar, demônio, demônio. Perdeu o sentido da existência e da vida é treva, trevoso. Tem que dar nome aos bois, senão fica essa psicologia que é maciante aí, de tentar dizer que porque é cultura, porque não sei o quê, porque é obscurantismo religioso, tá? Vem essas conversinhas, essas palavrinhas que eu não suporto, eu não entro num discurso desse nem a pau, porque eu fico nervoso. Então, o que acontece? As novas configurações religiosas vão aparecer. E esses caras já estão aí com seus mentores, seus sacerdotes, criando um novo discurso na internet, no YouTube e assim por diante. Eu já falei aqui várias vezes dos deuses sumérios, que eles acham que a Bíblia foi imitada dos sumérios e a história foi modificada, e vem toda essa palhaçada toda, porque não conhece de onde saiu, e aí vem todas essas histórias, tem até gente que é formada em história, que faz livros, escreve livros, e publica vídeos na internet com essa visão estúpida. Porque falta o Espírito Santo. Eu acho que é só isso, porque eu não tenho nada mais que eles, eu acho que até o meu raciocínio é tão bom quanto o deles, mas eu consigo ver a falha. Então, louvado seja Deus por isso. É só pedir, né? Pedir e dar, pedir o Espírito Santo será dado, foi o que eu pedi. Então, veja só, não tem mérito nenhum nisso, foi dado por graça. Então, até esse professor e qualquer outra pessoa poderia receber se pedisse. Quem sabe seria até mais iluminado, para muitos detalhes que eu nem vejo. E o que acontece? Agora, é claro, outra coisa que uma pessoa sensata, estou falando de sensatez mental, é saber que o mal existe em absoluto. Isso é um raciocínio sensato. Por causa do quê? Das atrocidades que há no mundo. E isso ultrapassa o nível humano, então tem que ser demoníaco. A outra coisa sensata que qualquer pessoa que tiver um raciocínio limpo pode conseguir é saber que existe um Deus bom e justo, senão nós já teríamos entrado em caos total. Em caos total. Porque se todas as forças fossem do mal, e as preponderantes e prevalecentes fossem do mal, a gente já teria sucumbido. Por que razão há tanta resistência ainda estamos aqui? Né? Ou seja, por que não nos mataram antes? Ou por que não nos distinguiram antes? Essa raça pensante humana. Porque existe um Deus bom. Então, essa é uma coisa que dá para você avaliar e deduzir desse campo espiritual, dessa história humana. Agora, a questão de Jesus ter morrido na cruz e morrer pelos nossos pecados é um triunfo maravilhoso. Porque se não fosse isso, a única alternativa que nós contaríamos para sair disso seria dado pelo próprio diabo, que é a autoelevação espiritual, que leva o ego junto.
pode ir para Marte, para Júpiter, para Saturno, pode ir para a quinta dimensão, para a sétima, vai levar o ego junto, e vai levar a raiz satânica, do bem e do mal. Isso é a perpetuação das trevas, que é tido até, às vezes, por alguns filósofos, como natural e necessária, e não é. O mal não é necessário, gente. O mal não é necessário, e algumas mentes filosóficas acham que o mal é necessário para o progresso humano, para que haja sempre a disputa, para que haja sempre as armas, as guerras, e as tecnologias, e as fomentações, e, pô, tem que ser muito estúpido para pensar nisso, porque você está na Matrix, você está dizendo que a roda é redonda, você não está acrescentando nada de novo. Então, a gente vê médico sustentando doença, porque não consegue estudar na escola de medicina e questionar a fundo as suas aulas. A gente vê cientista que não questiona com veracidade de coração e de profundidade e rasgação de alma a ciência e a religião. Os pilares da sociedade, por alguns expoentes, não são devidamente questionados. O que eles fazem? Parte do sistema. Por mais brilhantes que sejam, realimentam o sistema. É o Neo que foi engolido pela Matrix, de volta. Só isso. Então, nessa segunda parte do discurso que eu estou falando, peraí, é só um minuto eu terminar essa frase e você pode comentar, porque eu acho que isso tocou você. Então, segura a bola um pouco. Então, o que acontece, irmãos? Nós temos que saber distinguir quem é Jesus e quem é o Evangelho, qual é a obra de Cristo, porque senão a gente vai ser absorvido no meio dessa confusão que está vindo aí, que junta Deus, Javé, Jeová, junta tudo, e faz uma outra análise perversa. Você tem que descobrir onde está o ponto da perversidade para quebrar o esquema maligno. Pode falar, irmão Daniel. Pastor Lucas, e vocês estão aí, desculpa lá, mas achei graça a essa afirmação que o Pastor Lucas disse, que as pessoas dizem que o mal faz falta, e eu não sei se vocês viram, há uns tempos atrás, já há mais de um ano, talvez, que andou um vídeo por aí do indivíduo, que eu até acho que ele era brasileiro, que ele dizia que, também com uma teoria muito estúpida, a dizer que os ladrões faziam falta na sociedade, porque graças aos ladrões havia polícia e havia juízes, e os ladrões dão emprego a muita gente, e então que os ladrões era considerado como se fosse um trabalho. Isso é quase essa comparação é completamente ridículo, que as pessoas estão a ficar completamente fora do seu juízo normal. Mas pronto, era só um à parte. Obrigado. Muito bom pelo exemplo, muito bom. Porque às vezes eu estou dando exemplos tão etéreos aqui, e às vezes vocês não estão alcançando o nível da discussão que Deus está fazendo aqui dentro do meu coração, e eu estou tentando jogar para vocês aí, na linguagem mais humana possível, né? Aquilo que o Espírito Santo está me dando aqui como um fogo ardente, para questionar toda essa estrutura da nossa realidade. Mas aí vem o Daniel e dá um exemplo mais prático, né? Que vai ajudar quem não captou a filigrama da minha mensagem aqui, né? Que Deus está trazendo aqui para nós hoje. Então agora vamos entrar no remédio, né? Falamos a doença, vamos tentar entrar no remédio agora, né? Porque eu não gosto de pregação, que é 95 minutos de doença e 5 minutos de cura. Vamos tentar explorar a cura. O que é, ou seja, quem é Jesus, né? Qual é a cura que ele nos traz, ou qual é o reino que ele nos propõe? Então, o reino de Deus, Jesus não pode nos comprar com sangue. É uma afirmação perigosa. Ele não pode nos comprar com sangue, ou seja, comprar de forma leviana. Olha, eu vou fazer um tão grande sacrifício por você que você é obrigado a me amar. Não pode ser assim. O amor tem que ser um toque profundo pelo reconhecimento da condição que nós estávamos e da estrutura que nós estávamos metidos para saber o que ele fez com aquela cruz. Entende? Por quê? Porque ele tem que gerar em nós liberdade. Senão ele vai estar tirando nós de uma situação e jogando nós em outra somente porque ele morreu por nós. Ou seja, é uma coerção psicológica. Não pode ser isso. Senão alguém acusa de Jesus de um cara que se matou para ganhar o melhor sacrifício, né?
no mundo dos sacrifícios, ele ganhou melhor. Não, não é isso. A questão é a seguinte, quando Jesus morre na cruz, ele está matando a estrutura que o diabo tinha na mão para gerar toda essa perversão que existe no mundo. E isso envolve morrer o velho homem, a carne. Senão, nós estamos perdidos, gente. É como tentar chegar no céu e bater de volta. E não ultrapassar essa camada limite, que é a ruptura contra o nosso velho homem e a carne. Porque qualquer coisa que fique na filigrana da mente humana ali, da carne, ela se remonta. Então, essa morte e essa transladação e essa transposição para o reino, ou arrebatamento, sei lá como você queira chamar, ela vai romper isso dimensionalmente de uma forma eterna. Senão a cruz de Cristo não executa o seu plano final. Por quê? Porque esses deuses e anjos caídos vão tentar remontar uma história e criar na mente humana uma remontagem de uma ideia que nos aprisiona novamente, acusando até o próprio Jesus. Não é? Então, veja só. Quando fala que Jesus nos comprou com seu sangue, não é no sentido comercial de que ele, né, ou de barganha, de que ele fez um sacrifício que acaba sensibilizando você mais que o outro. Não é bem isso. É claro, a gente sente a dor de Cristo, sente o amor, mas se não tiver o amor ali junto, até a própria palavra diz, né, que eu poderia dar o meu corpo, minha vida, se não tiver amor, nada faria. Então, a própria palavra, ela tem que se aplicar a Jesus, né? Na filosofia, a gente sabe se um sistema é consistente, se as definições desse sistema aplicam-se ao próprio sistema. Se aplicar aos outros de fora e não aplicar a si mesmo, ele está falhando em algum ponto. A singularidade é a própria pessoa que produziu aquilo. Então, a própria palavra de Jesus se aplica em Jesus. Ou seja, ele não deu a sua vida somente porque quis dar, ele deu por amor. E essa componente amor é o que transcende você. É o que leva você para o outro lado, é o que faz morrer o velho homem, é o que mata a sua carne, é o que rompe com o mundo, é o que rompe com o reino das trevas. Por quê? Porque o reino das trevas não consegue conceber o amor. Toda tecnologia, todo o progresso, toda a robótica, toda a inteligência IA, toda a perfeição de desenhos, de quadros, de pinturas, de sociedade perfeita, de ruas asfaltadas com asfalto perfeito, impecável, toda a estrutura arquitetônica brilhante de ouro, de prata, de marfim, não sintetizam o amor. Pode falar. Então, pastor Lucas, Jesus Cristo, ele foi aquele que conseguiu escapar da Matrix. Ele literalmente saiu. E ele é santo porque ele se manteve fora de tudo isso até o momento certo. Sim, e ele ensinou. Se ele tivesse se metido antes, ele corria o risco de se contaminar, entendeu? De certa forma. Não, e ele ensinou a gente como sair, ele ensinou, né? Isso aí. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. E é uma Matrix, pastor Lucas, olha só, você veja, né? Se a gente pegar todas as eras passadas, essa Matrix do fim dos tempos é a pior, é a mais... É a pior. É porque ela tem muito mais estrutura, muito mais detalhe, ela está muito mais entremeada, ela sabe muito mais de nós, as estruturas estão muito mais arquetipadas, é complicado, as camadas são muito mais... Um ser humano normal, para ele chegar a entender a estrutura da realidade hoje, ele tem que viver mais de 100 anos, né? Então, por isso que, às vezes, a juventude não consegue entender o que nós estamos vivendo hoje. E é uma das coisas... Big Boss, exatamente. E é uma das coisas que... É claro, dos 144 mil para cima, tudo bem, eles vão trazer esse conhecimento para nós. Porque isso vai dar um upgrade para nós, para o ser humano normal, o nível normal, comum, né, de ser humano. Porque se você conversar com qualquer jovem hoje, eles não entendem a realidade. Qualquer juventude hoje não entende. Na minha época, como cristão,
A gente questionava, a gente fazia perguntas. Hoje a coisa é tão complexa que nem pergunta eles conseguem fazer. Eles conseguem sentir só angústia. A dor é tão grande que eles não conseguem nem articular um sentimento ou um pensamento. É tão sufocante. É terrível, gente. Ser jovem hoje, 14, 15 anos, 16, 17 anos, até 18, 20 e poucos anos, se ele não tiver numa estrutura familiar decente, estruturada, recebendo a profundidade da Bíblia, não estou falando ensino religioso não, porque às vezes ensino religioso também recebi e a armadura que minha mãe me deu não foi suficiente para toda a guerra que eu enfrentei quando eu saí de casa não, apesar de que não tenha sido ruim. Né? Minha mãe me deu uma boa educação, graças a Deus tinha uma boa educação cristã, católica e tudo, mas a guerra era mais pesada do que aquilo que eu estava me preparando para enfrentar, em família. Então, hoje, a estrutura da igreja, nesse sentido, né, tem que preparar as pessoas. E não é só, gente, assim, dizer assim, vamos falar de guerra espiritual, de demônios, porque a Bola de Neve, através do Daniel Lopes, por exemplo, recebeu muita instrução de mundo espiritual, de anjo caído, de livro de Enoque, essas coisas todas que a gente já passou, né? Já virou o nosso beabá, né? Cartilha do primário lá. Nós estamos em outro nível aqui. Então, não querendo ser sobre BBC, mas querendo dizer que a coisa tem que crescer mesmo por maturidade. Então, não é só isso, gente. Tem que mostrar onde que é o furo e onde é a ferida mesmo, para poder as pessoas escapar desse grande engano, gente. Você já pensou uma invasão extraterrestre, todo mundo filmando do celular, naves espaciais e tendo congressos científicos e extraterrestres fazendo depoimentos científicos junto com os cientistas recebendo o aval da ciência? Quem vai dizer que focinho de porco não é tomada? Quem é o corajoso que vai levantar no meio de uma assembleia, né, em Harvard, em Oxford, sabe onde, levantar a mão e dizer assim, ei, pessoal, vocês estão tudo é louco. Aí os caras vão metralhar você no meio. Se você não tiver poder de Deus suficiente para travar a boca de todo mundo lá e dizer assim, olha, eu vou mostrar que isso aqui é demônio, e fazer eles cair de joelho, você não vai conseguir não, meu amigo. Desculpa, mas não vai mesmo. Esse é o nível da batalha espiritual que nós estamos chegando. Pode falar, pastor Jones. Não, mas porque se for ver, é pior mesmo, pastor, né? É pior do que a da época dos anjos caídos. Porque a dos anjos caídos ainda tinha Deus. Hoje Satanás quer tirar Deus, sabe? De todo jeito, de tudo, né? Não, hoje a inocência. A época de Jesus é a pior de todas. Né? A inocência estava dos dois lados. O mal não era tão mal e o bom era mais inocente. O bem, entendeu? O mundo não estava tão poluído. Hoje em dia o mal está tão mal e o bem tem que se tornar melhor, muito melhor do que ele era antes, para poder ter a estrutura de combater. E outra, você tem que salvar vidas das piores condições, né? Você não pode abrir mão de uma vida porque ela não... Você tem que lutar, por qualquer vida que seja. Quem vai decidir se ela vai querer a salvação não é ela. Entendeu? Mas você não pode abrir mão de qualquer vida. Ele é um bandido, ele é isso, ele é um traficante, tal, não sei o quê. Você tem que apresentar. Aí o resto, né? Deus é que sabe quem vai responder à luz de Deus. Também tem esse lado, né, irmão Daniel? Também. Ainda é pior do que isso, é mais que isso ainda. Não é só normalizar. É questionar todo o bem e dizer que a estrutura estava tudo errada. Porque você vê aí, pastor Lucas, na época dos anjos caídos, os anjos caídos até casaram com as mulheres. Eles tinham até um pouco de moralidade, né? Hoje é uma depravação total. A Matrix levou a depravação do homem mesmo. Eles nem casam mais, né? Hoje eles estupram mesmo. Até os anjos caídos casaram com as mulheres. Existia um certo romantismo ainda, né? Pensando dessa forma, né?
Pois é, irmãos. Então, esse é o tema que eu trouxe hoje. Quer dizer, Deus trouxe, né? Graças a Deus não foi de mim isso aqui. Veio apenas um calor no meu coração para falar essa história da humanidade de forma resumida. E a proposta da influência, né, na tecnologia para manter o sistema, o status de escravidão, e a espiritual, que é o que nós estamos vendo hoje. Tecnologia, inteligência artificial e poderes espirituais. Essa é a síntese da aula de hoje. Tá bom? Vamos orar? Porque quando o assunto é denso, é melhor que a aula seja curta, para poder as pessoas pararem para pensar no que foi dito. E esse vídeo aqui, eu aconselho todo mundo ouvir ele umas 2, 3 vezes a mais, porque foi falado muito rápido, muitos detalhes e muitas palavras. Cada palavra é um quarto com várias portas. Né? Entendeu? Amém? Quem mais quer comentar? Nós vamos passar a nossa oração final. Depois a gente detalha alguma coisa que ficou aqui, né, nesse conteúdo, né? O que eu ia falar? Então, eu estava comentando aqui, antes de começar, que eu estou me preparando para um momento em que nós vamos precisar dos recursos básicos, né? Alimento, moradia e energia. E remédios, né? No caso, remédios, nós temos a natureza. Alimentos saudáveis, né? Moradia, a gente tem que aprender a construir moradia, né? Até revestimenta, né? Para o caso da perseguição, saber manter o que a gente tem, né? E no caso da energia, que é um pilar importante, é saber formas alternativas de gerar energia que não seja essa que está no sistema. E nem vender a ideia para o sistema. Ou seja, não pegar a tua sabedoria e alimentar o dragão. Entendeu? Alimentar a besta. Porque isso vem de Deus, é a revelação de Deus. E várias pessoas receberam coisas de Deus, mas entregaram para o inimigo. Entregaram o ouro, quer dizer, aquilo que podia libertar foi dissolvido dentro da Matrix, ou foi escondido, ou foi camuflado, ou a pessoa morreu e não gerou o processo libertário que deveria gerar. Então, eu estou estudando isso para quando vier a perseguição, não quero ficar rico, não vou vender patente, não vou fazer nada disso, não tenho nenhum interesse, não vou contar para ninguém que tenha esse interesse, porque eu sei que as pessoas são estúpidas nesse sentido, é capaz de ficar rico e matar a mãe, né? Vendendo uma ideia que vai revolucionar a tecnologia, que às vezes nem vai, porque eles vão esconder, que vai contra o sistema, para aparecer com isso, se Deus assim permitir, né, porque não é uma pretensão minha, né, se for só minha, não vai ter fruto nenhum, para quando nós precisarmos de tirar a energia da atmosfera, de transformar isso e fazer um motor a água, por exemplo. Que era o que eu estava falando com o pastor João, né, que existe uma forma de fazer isso. O motor a água, eles estavam falando, tinha até propaganda sobre isso aí, né, pastor? E existe, né, porque daí você separa o hidrogênio da água e queima o hidrogênio, né? Aí tem as controvérsias que eles criam para poder amedrontar, tanto de que é impossível, de que o custo é muito alto, ou de que alguém morre se conseguir. Tem vários discursos aí. Então, não vou falar nada. O dia que eu fizer, ninguém fica sabendo também. Só vou apresentar na hora da necessidade. Imagine, né? Ia ser praticamente de graça, né, pastor Lucas? Então é isso que eles não gostam, eles vão perder muito dinheiro, então, né? Não, se o homem aprender a gerar a própria energia elétrica e aprender a gerar a própria energia mecânica, que é no caso do motor, acabou. Ninguém precisa mais de nada. A sociedade se quebra. E todo mundo souber fazer isso, vai parar de comprar gasolina e parar de pagar a conta de luz. Mas você pode ter certeza que já chegam os Men in Black lá, com certeza.
Sim, mas é por isso que isso só pode acontecer num outro estado de coisas, que é da perseguição. Porque na perseguição... Viu, pastor, de repente, no milênio, essas tecnologias se tornem reais, de repente mesmo, né? Sim, mas elas vão ser introduzidas agora para que a gente sobreviva, irmão. Mas numa condição em que isso não repassa. Não pode ser repassado. E o sistema organizado do mercado humano, que absorve as tecnologias e domina, tem que ser quebrado. Entendeu? Porque é isso que aconteceu durante toda a história. Toda boa notícia foi transformada numa má notícia. Toda boa tecnologia foi transformada numa escravidão. Todos os inventores se arrependeram das suas invenções. O avião não era para transportar gente, virou avião para a guerra. A pólvora não era usada para as festas na China, se transformou em arma na Inglaterra. Na Inglaterra, não, na Itália, né? Foi Marco Polo, foi buscar pólvora, não é nem assim, na Europa. Né? Todas as invenções, quando ela entra nesse mundo, entra na árvore do bem e do mal. Tem um lado bom, um lado mal, um lado bom, um lado mal. Então tem que ser dada numa outra circunstância. Para que não apareça o outro lado. O outro polo. Agora, como a gente está na Matrix nível hard, então Deus vai ter que usar o fator 144 mil, né, pastor Lucas? Glorificados e transformados, né? E tem que ter muita novidade que vai assustar, viu? Os 144 mil vai assustar até nós religiosos ou ditos evangélicos. Dependendo do grau de consciência que a gente tiver, vai assustar. Tem que ver. Por isso que tem que conhecer mesmo qual que é o amor de Deus e o propósito de Deus, para a gente não ficar confuso. Que vai assustar. Com certeza vai assustar. Da maneira como eu vejo, que eu estou entendendo até agora, a não ser que Deus mostre de forma diferente, mas a minha percepção é que vai assustar. E graças a Deus, né? Porque isso vai quebrar esse poder maligno, né? Vai quebrar. O mal, ele está sendo entendido. E o mal nunca quis ser entendido. Porque quando você entende, você sabe como destruí-lo. O diabo está vindo à luz, entendeu? E que venha mais e mais. A gente vai dissolver esse inimigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, gente? Quando você entende o mal, você desmonta. Quando você entende como que funciona um rádio, você aprende a consertar, né? Você desmonta a estrutura, refaz ela. Porque destruir não é só... Porque o problema do mal é assim, você destrói e se recompõe, destrói e recompõe. Por quê? Porque a ignorância recompõe ele. Mas quando você sabe qual é o conteúdo dele, como é que se desmonta ele não se recompõe mais. A sabedoria não deixa mais ele se remontar. Aniquila para sempre. Bem. Sim, o mal ama o anonimato. Sim, o diabo ama o anonimato. Ele quer ficar anônimo. Ele não existe. Não é perceptível, não é tocável, é isso, ele ama. E as pessoas acham que isso é uma forma de mostrar que é real, né? Mas se engana. Vamos orar, gente? Para não ficar tão longa a nossa aula, 1h30 já. Agradecer a Deus. Amém. Eu já orei, alguém, né? As trevas é o seguinte. O que são trevas? Trevas é a falta da consciência. E na falta da consciência, você tem uma ação que ela é perversa. Porque a consciência é a luz de Deus em nós. Que analisa o que foi feito como sendo bom ou mal.
Ou como sendo uma vertente do amor, né? Vamos dizer assim, que é melhor até porque a gente está usando o bom e o mal como polo, né? Então, quando você vê que uma coisa dentro da vertente não é a vertente do amor, naturalmente você sabe que ela não é boa. Mas é incrível que o mal tem ação, porque a gente tem a ideia de que o mal não deveria ter ação nenhuma, né? Porque trevas não produz... É assim, conhecimento. Trevas não produz conhecimento. Conhecimento é poder, poder é ação, entendeu? Uma coisa leva a outra. Então, você, do ponto de vista nós, que temos uma mente agustiniana, como eu que já tive, diz assim, trevas não produz nada. Portanto, ela não tem efeito. Isso é um engano. O problema das trevas não é ela produzir, ela é retirar. Ela subtrair. Ela dissipar. Esse é o problema das trevas. E a outra, porque também ela é o... Gostei dessa, pastor Lucas, as trevas da consciência, né? Obscurecer a consciência, é verdade. Porque quando você põe a luz da consciência... Porque na filosofia você aprende que consciência é luz. Eu sei que eu estou aqui, é luz. Né? Eu estou vendo você, é luz. Qualquer consciência é luz. É luz espiritual. Então, o que você precisa? De uma ação sem consciência. Alguém matou, mas ninguém sabe quem. Entendeu? Você sabe que alguém morreu. Houve um prejuízo, mas não se sabe quem fez. Então, isso é trevas. Não há autoria. Entendeu? Não tem o eu sou realizando algo. Não tem autoria. Quando não tem autoria, só tem o dano. E quando só tem o dano, não tem autoria, não tem cura, não tem reversão. Por isso que a gente precisa do Salmo 119, 129, né? Que a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Esse salmo é maravilhoso. Ele diz que Deus enxerga também nas trevas coisas que nós não enxergamos. Não sei se vocês entenderam. A ação sem o eu, sem o autor, se torna impossível de curá-la. No caso, ela sendo má, né? No caso, ela sendo boa, tudo bem, né? Todo mundo se privilegiou do assunto. 129, ok. No caso, ela sendo má, não tem como mudar o efeito dela, não. 139, pode falar. Pastor Lucas, desculpa, mas vem-me aqui com muita força aqui para falar de uma coisa que é, e isso fez-me lembrar, pronto, agora já não faço isso, graças a Deus aprendi a não fazer isso, mas durante muito tempo na minha vida fui tão burro, cada vez que fazia alguma coisa que sentia que não tinha agradado ao Pai, ficava sem orar, ou seja, em vez de ir orar e pedir perdão, não, ficava com vergonha. Desculpem lá, isto é um pouco pessoal, mas eu senti vontade de partilhar. Ficava com vergonha e ficava destruído por dentro, mas achava na minha cabeça que o pai estava chateado comigo e que não me queria ouvir, ou seja, pensava nele como uma condição de um humano, como por exemplo se eu fizesse alguma coisa ao pastor Lucas e depois tivesse vergonha de ir ter com ele porque não sabia se o pastor Lucas como é que ia reagir, esquecendo-me que o pai não é assim. E agora é absolutamente o contrário. Quando faço alguma coisa que sinto que desagrada, a primeira coisa que eu quero é um buraco onde eu me possa pôr de joelhos e orar a ele, porque sei que ele está à espera, é que nós oremos e possamos pedir perdão. Porque se a gente vai entrar nessa espiral, que é exatamente o que o diabo quer, é que a gente fique com esse sentimento que o pai está chateado connosco, porque se nós nos afastarmos do pai, automaticamente já estamos junto dele, do inimigo. Então pronto, se eu tive vontade de partilhar, não sei se fiz bem ou não, obrigado por me ouvirem. Não, está certo. Não, porque assim, Deus já está vendo tudo, né? Não, nem as trevas estão ocultas, né? Está escrito aqui, ó. Aqui, onde é que está o versículo? As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Onde é que está? Então, quando o salmista está falando isso, quer dizer, não existe nada acontecendo no universo que não esteja sendo visto por Deus.
até as obras do diabo lá no inferno, até os pensamentos de Satanás, está sendo visto por Deus. O coração de Satanás, por mais trevoso que seja, está sendo visto por Deus. Então, as trevas e a luz para ele são a mesma coisa. Então, quando você não busca Deus e você não dá consciência ao seu ato, você não tem como alterá-lo. E é isso que o diabo quer. Que você se estabeleça ali. Não mude assim. Porque, veja, qualquer erro que você analisar e der consciência para ele, você já sabe que você não pode mais fazer aquilo. Ou que você tem uma outra alternativa. Qualquer erro. Pode aplicar isso a qualquer erro. É como se você purificasse o erro. E o inimigo não quer. É a coisa que o inimigo não quer. Luz nas suas obras. Nenhum tipo. Nem a luz da consciência humana. Uhum. Onde que está a parte que a luz e as trevas são para ti a mesma coisa? Aqui, verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isso. Só isso. Viu, pastor Lucas, eu estava, todo mundo falando do Tesla, né, eu estava vendo algo interessante, que ele fez aquela torre de Tesla, né, e aquilo era parecido mais ou menos com com o que a pirâmide faz, é meio parecido, né, então captava uma energia, só que o interessante é que essa energia, pastor Lucas, ela corria pela terra, não precisava de fios elétricos. Isso. Era só você ter um dispositivo sem fio na tua casa, e aquilo captava energia. Entre a terra e o ar, né? Porque a torre servia para ionizar o ar, ou seja, eletrificar o ar, e a terra como absorção da eletrificação. Então era assim, é como se curasse dois polos da bateria e qualquer ser humano ligaria. O ar na terra, o ar na terra. Aí ligando o ar na terra, teria energia. Sim, sem a necessidade de fio, né? Só que ele faria do próprio planeta um grande capacitor, uma grande bateria, uma bateria gigante. E aí várias torres seriam os pontos de ionização, vamos dizer assim. Isso é óbvio, quer dizer, do ponto de vista... E ninguém ia morrer eletrificado, né? Não, porque... Mas só que também tinha uma outra coisa. Dentro de um capacitor, quando você cria um polo positivo ou negativo, abre uma outra dimensão. É o tal do efeito Casimiro. Ah, eu não duvido, pastor Lucas, eu não duvido. Entendeu? Tem uma outra coisa aí. Só isso. Aí não sabe. A gente só especula, né? Não pode dizer que não tem, não, mas também não pode dizer que tem. Se você começar, vamos pensar, você pega o seu telhado, faz ele virar uma carga positiva, e o seu piso da sua casa faz ele virar uma carga negativa, e coloca as paredes neutras, ou seja, borracha, tá? E você passa a viver dentro desse campo elétrico. Você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Sua biologia, seu estado mental, se a própria constituição do espaço e do tempo, se ela não vai alterar. Você não tem ideia, isso chama-se efeito Casimiro. Você não tem ideia se não vai emitir partículas do vácuo. Você não sabe. Se eu não me engano, o Tesla passou por uma experiência dessa aí, pastor. Eu acho que ele entrou numa dimensão do tempo, parece. Eu acho que se você fizer isso em grande escala e tiver um corpo humano consciente dentro de um experimento desse, pode ser que veja alguma coisa. Diz que tem o experimento... como é que é? Filadélfia, né? Foi um navio com grandes campos eletromagnéticos que distorcionaram o espaço-tempo. Entendeu? Experimento Filadélfia. Parece que o navio... Filadélfia é campo magnético, o experimento de Tesla é campo elétrico. Parece então, que esse navio, o navio desapareceu e apareceu em outro lugar, parece, né? E as pessoas ficaram dentro das ferragens, as pessoas apareceram, né? Não foi? Isso, porque quando remontou a estrutura do espaço-tempo, não sabia separar quem que era quem. Isso, em termos especulativos, é razoável, quer dizer, isso pode ter acontecido sim, só que eles encobrem, né, nunca ninguém, e fica naquela benefício da dúvida, né, o benefício da dúvida. Assim, o experimento transcendente nesse campo se chama campo elétrico ou campo magnético, a gente não sabe o que eles produzem.
É claro, um ser consciente dentro desse sistema. Você joga uma partícula lá e você não está vendo, está dentro do capacitor, você não sabe o que a partícula está sentindo. A pessoa sabe que está passando corrente elétrica. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, entendeu? Não estou falando de um ser consciente dentro de uma bateria. É o que eu estou falando. Faça da sua casa o piso de baixo negativo e o telhado positivo e faz as paredes e as janelas todas de borracha. E viva lá dentro. O que você vai ver? Não sei. Ou com um campo magnético, faça uma espira ao redor da sua casa, enrolando todas as paredes. Eu não sei que se não vai abrir portal, se não vai ter outra dimensão, eu não sei. Não posso garantir que sim, nem posso garantir que não. Teoricamente, dentro da matemática e da física, existe alguma coisa lá. Então tem que fazer para saber, né? Porque a matemática não vai dizer tudo, né? A previsão matemática não vai contar tudo antes. Tem que ir lá. Não, o governo já fez esses experimentos aí, já fez. Fez, porque os militares não têm escrúpulo, né? E tem dinheiro e poder para fazer qualquer coisa. É isso que é a indústria bélica, né? É a indústria sem escrúpulo. Não tem nenhuma normativa que prenda. É proibido fabricar tal tipo de arma. Não tem. Para as outras indústrias é proibido determinadas coisas. Uma indústria não pode fabricar o produto da outra, por exemplo. Cada produto tem que sair dentro de uma linha cada indústria tem que ter uma linha de fabricação, né? Não pode interferir, mas a indústria militar não. Quem controla a indústria militar? Quem controla as ideias dentro da indústria militar? E secreta, como a Área 51 ou qualquer outra coisa que possam usar aí. Lado oculto da Lua, sabe Deus o que existe, sei lá. Ele não sabe. O aeroporto de Denver, o subterrâneo, né? Tem várias coisas, né? As montanhas aí que foram perfuradas para fazer laboratórios secretos. Ele não sabe. Né? Só indo lá para ver. Tendo uma experiência dessa, né? Gente, vamos orar, gente. Tá faltando gente. Bom, eu vou orar, então. Vou agradecer, já que ninguém tem nenhum corajoso aí. Eu posso orar, se você quiser. Oi, pastor. Eu senti falta de algum comentário seu, pastor. Oi? Senti falta de algum comentário seu. Não, muito interessante. Eu não entendo nada do que o senhor fala. Aliás, pouca coisa, alguma coisa. Tô brincando. Se tiver entendido alguma coisa, eu fico feliz. Se não entender nada, eu vou ficar triste. O senhor dá muito exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Coisa que eu vejo, vivo, escuto e olho na televisão. E eu tenho muito o que falar, mas aí isso aqui vai estender 3 horas para falar aqui. Então, então venha 1 hora só para o senhor falar, então. Quando só dá exemplo porque a gente acompanha, né? Assim, na faculdade, na engenharia e na física, onde a referência é nossa, né, a China não divulga nada, né? É os Estados Unidos. Aqui é com a Alemanha, né? A gente aprende de coisas da Alemanha, o que é feito na Alemanha e tal, mas também não é tão... O mais popular e onde mais se divulga é os Estados Unidos. Vamos orar, então? Pode orar, pastor João. Muito obrigado, senhor, estar reunido aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo teu espírito. Muito obrigado por enriquecer aqui o pastor Lucas com os segredos do teu coração, os sentimentos dos teus corações, do teu coração. Muito obrigado por dar esse sentimento do Senhor, aqueles que procuram o Senhor com um coração sincero, um coração honesto, um coração que procura o Senhor dia e noite, Senhor. Como o Senhor está feliz com isso? O Senhor levanta de manhã pensando nesses corações que estão atrás do Senhor. Mas o Senhor dá a cada um de nós a medida que nós precisamos nesse momento. O Senhor já falou várias vezes que às vezes o excesso de conhecimento pode levar a pessoa até a errar, né? O Senhor dá a cada um pouco naquele tempo, em seguida, o Senhor tem abençoado grandemente o pastor Lucas. Eu já falei para ele tantas vezes que o Senhor tem mostrado, ele vai encher estádios inteiros, Senhor. Essas coisas que o Senhor vai levar ele aí no fundo do teu trono, aí numa sala escondida, mostrar as coisas que só o Senhor sabe, mostrando para ele, como foi dado a Enoque. Muito obrigado, continua abençoando, nós lhe pedimos, Senhor. Pastor Lucas e Eulês, a casa deles, a proteção contra eles. O inimigo não gosta disso, ele está aqui ouvindo, ele não gosta disso, ele quer causar confusão e atrapalhar. Caiu tudo por terra,
já é um derrotado. Hoje, Pai, são agora, nesse momento, 3 noites e 2 dias que o Senhor está no coração da terra, morto. Eu queria... No mundo a gente vai ficar mais ligado, né, ao Senhor como pessoa, né, Pai? Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor passou, muito obrigado pelo teu plano de resgate, de trazer a gente de volta para Jeová. 3 noites e 2 dias o Senhor está agora morto, Pai. Muito obrigado, Senhor, e peço então a bênção sobre todos sejam abençoados de acordo com o teu propósito, de acordo com o teu plano. E como sempre foi falado aqui, o ser humano ficará surpreso da quantidade de pessoas que serão salvos. Ninguém vai apontar o dedo para estuprador de crianças, assassinos, etc, etc. O teu coração é estendido a todos, Pai, a todos. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado para o pastor Lucas aí esse conhecimento, esse entendimento, sabedoria. Também a nossa querida Liz, o sorriso dela traz alegria para a nossa alma, paz. Obrigado. Em nome de Jesus, que todos nós possamos seguir a semana, então, de acordo com o teu desejo, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Deus Pastor abençoe. Lucas, a Claire, aqui ela falou aí do tempo de Adão que acabou, aí no Brasil? Não. Eu só vi ela dando testemunho, dizendo que o Brandon e o Kevin, né, recebem instruções de Deus também, diretamente de Jesus, né? Ah, sim, tá. Tá bom, Então, só tava curioso. Não, mas a contagem dos milênios acabou mesmo, né? Qual é o nome do canal da Claire? Tá bom, então. É o Still My Voice. É o Still My Voice, né? Tá. My Voice. Fica na paz, querido. Deus abençoe vocês. Amém. Tá bom, Deus abençoe. Amém.